E eu destaco dois esclarecimentos que foram preocupações do deputado Alberto Neto nesse ponto aí da denúncia em relação ao Coronel Menezes, porque houve aquela acusação de ter recebido PIX, fazendo comparação com as emendas do governo federal, né, em relação à atuação parlamentar. E o que ele me disse também em off, antes de gravar, em off que eu digo sem gravar, né, não foi na condição do off, que é a nossa obrigação como jornalista, mas foi sem gravar, mas falou sem pedir sigilo. Ele disse que as emendas que foram aprovadas nesse período que antecedeu a votação eram emendas impositivas. Essa foi a fala do capitão Alberto Neto. Então, não preciso de nenhum tipo de articulação ou de entendimento com a base do governo para que essas emendas sejam aprovadas. Ele até colocou que foi criticado pelo deputado federal Amon publicamente sobre essa questão. E disse, olha, no ano que vem ele também terá direito a aplicação dessas emendas posteriormente, então serem emendas impositivas, que ocorrem no ano depois, né? Está dentro desse contexto da aplicação do orçamento, segundo o capitão Alberto Neto. A outra coisa é que ele diz que não foram só críticas de discordar da votação dele que se acumulam no âmbito partidário, embora não seja tão positivo para esse projeto eleitoral da direita, né, aqui em Manaus. Ele diz que foram falas que agrediram a imagem dele, que causaram dano a ele e que ele tem de se posicionar pedindo essa apuração, esse respeito interno partidário, no trato partidário, mas que também vai procurar a justiça comum para que haja esse reparo. Então, desse ponto de vista, a briga vai continuar e o racha na direita, ele vai prolongar, né? E terá, claro, efeitos para os dois, mas também possíveis efeitos nesse projeto eleitoral deles. O que é um dado positivo para a esquerda. Se a esquerda tivesse nome, tivesse projeto, tivesse estratégia, me parece que eles têm um projeto de vereador, então talvez não alcance aí, né, a repercussão, porque a gente está falando de pré-candidatos no âmbito da Prefeitura de Manaus. Muito bem. Tá, então, todas essas informações, trazendo esse outro lado, né, cumprindo o compromisso jornalístico mesmo de ouvir os dois lados, em relação a esse imbróglio na direita aqui do Amazonas entre dois dos principais nomes, né, o Coronel Alfredo Menezes e o capitão Alberto Neto. Rosiane, mais alguma coisa a acrescentar ou encerramos por hoje? Acho que encerramos. Eu devo ter estourado novamente o tempo todos os dias, mas eu agradeço o espaço e aí um sextou para todo mundo aí que consegue sextar, né? Que a gente ainda continua no trabalho. Muito bem. Obrigado, Rosiane. Bom fim de semana. Na segunda-feira a gente volta com a coluna, novamente, aqui, de política no Band News Manaus. Tem também o Exclusiva na segunda-feira à tarde, tratando da reforma tributária, Tomás Nogueira e também o deputado federal Sidney Leite. Valeu, Rosiane. Obrigado. Obrigada a você, Rafael.